Bom, boa noite a todos. A ideia desse live é justamente trazer os impactos do Covid-19 no mercado de locação. O mercado de locação é bastante amplo, mercado residencial, mercado não residencial, que envolve lojas, escritórios, galpões logísticos, storage, enfim, é um mercado bastante amplo. Aqui o Celso preparou uma breve apresentação do tamanho do mercado residencial, uma pesquisa que nós fizemos no estado de São Paulo, onde mostra o volume de residências que são locadas no estado e o tamanho desse mercado que eventualmente poderia ser impactado com as eventuais inadimplências que possam vir a ocorrer. Você consegue mudar por aí, Celso, por favor? Aqui é a distribuição da população Brasil 2018, esse dado ainda de 2018, mas basicamente a gente vê aqui Sudeste representando 42% da população, Nordeste 27%, são os dois maiores, a PNAD contínua, né, que estimou a existência de cerca de 207 milhões de pessoas no Brasil, esses dados são públicos. Vamos mais adiante, por favor. O que representa uma média de 2,9 moradores por domicílio, totalizando 71 milhões de domicílios no Brasil, né? Ainda 44% na região Sudeste e 26% na região Nordeste. Então, como se vê, realmente a região Sudeste representa quase metade dos domicílios do país. E desses 71 milhões de domicílios, cerca de quase 10 milhões, 9,8 milhões, são apartamentos de 61 metros quadrados aproximadamente. E o restante são residências. Em relação a 2017, isso houve um crescimento de 5,3%, ao redor de quase 650 mil domicílios alugados. Desse total, do que eu mencionei anteriormente, ou seja, 18%, cerca de quase 13 milhões de domicílios, são imóveis alugados. E 67% próprios quitados. E quando a gente analisa a distribuição da despesa no consumo médio familiar mensal, a gente nota que a habitação ela representa cerca aqui de um total de R$ 3.700 mês, representa cerca de R$ 1.377, ou seja, 37% do total gasto por uma família mês. Esse é o consumo médio familiar. Agora, quando a gente detalha esse gasto de habitação, o que é esse gasto de habitação, a gente checa que o aluguel representa cerca de R$ 700, ou seja, 51% desse gasto total de R$ 1.377. Mais uma vez, esse período entende a pesquisa entre 2017 e 2018, mas houve algum incremento, mas nada muito diferente em termos percentuais. E o interessante quando a gente imagina esses dados de R$ 700 mês, e multiplica pelo aquele mesmo volume que nós tínhamos de residências alugadas, ou seja, cerca de 2 milhões de residências locadas, nós estamos falando aí de um aluguel potencial, pegando esse valor médio aqui, em torno de 9 bi mês de aluguel, ou seja, as residências locadas no país, elas geram uma receita de 9 bi, que obviamente boa parte dessa receita é repartida em vários proprietários que vivem desse aluguel, muitos deles para sua própria aposentadoria e uso diário. Então, nós temos aí os dois lados, do locatário, que obviamente tem uma despesa significativa para o aluguel, e do proprietário também, que utiliza dessa receita para poder viver. Essa, na verdade, o Celso preparou essa apresentação, junto com toda a equipe do Secov, para ilustrar um pouco o tamanho do mercado residencial brasileiro. E o tema hoje não é restrito ao tema residencial. É todo o cenário que nós estamos vivendo com a Covid-19 e os impactos no mercado de locação. Aqui nós temos a presença de advogados, gestores de imobiliárias também, aqui o Cláudio Molin, representando a VP de intermediação imobiliária, a Moira e o Jacques e o Fernando Maximiano, advogados, e também participam da gestão patrimonial e locações do Secov, o Augusto Martins,
diretor também da área do Secov de locações e também do diretor do Credit Suisse, um dos maiores fundos imobiliários do país. E o Cláudio também depois vai falar um pouco a respeito dos impactos do residencial das intermediações imobiliárias. Mas o ponto que eu queria começar, principalmente começar pela Moira, da visão dela, como que está sendo os impactos no setor residencial, como que ela está vivendo isso e como que isso está, essa relação entre proprietário e inquilino, como que você está lidando com isso, Moira? Nesse aspecto, primeiro de tudo, essa onda de impacto, ou pelo menos assim, com o fechamento do comércio, as primeiras notícias que nós tivemos, os primeiros apelos foi diminuição ou negociação das locações não residenciais. O residencial, a gente ainda não sentiu exatamente essa movimentação. Estão começando agora as primeiras demandas, mas a orientação para as imobiliárias em todos os sentidos e que a gente tem praticado com muito nos escritórios de advocacia é seguir o nosso mantra, que a gente brinca, negociar, negociar e negociar. É momento de ter muita calma, de colaboração, de empatia pela posição do outro, boa-fé contratual, de seguir vários princípios nesse sentido. No aspecto do residencial, o que a gente tem que perceber é que o uso do imóvel ele está até ampliado. Muito tem se cogitado da aplicação das teorias da imprevisão ou da onerosidade excessiva por conta do Covid-19. É fato que o Covid era inesperado. Ninguém contava com isso, com uma pandemia neste nível que tivesse as implicações que nós estamos vendo no mercado. Mas também é fato que ela não impacta a todos da mesma maneira. A gente sabe que tanto no residencial quanto no comercial há diferenças dos casos concretos. E o que a gente tem clamado é para seguir o caso concreto, para entender como é que houve o impacto neste caso. Porque nessas teorias que tem se cogitado de aplicação, seja ela da imprevisão, da onerosidade excessiva, seja qual ela for, nesses remédios que tem previsto já muito aulas antigas do Código Civil, que os advogados trabalham muito com isso, para que você justifique a mora ou tente uma revisão do contrato, dependendo sempre daquele contrato em si, tem que se analisar o impacto que aquele evento teve naquela determinada relação. Tem que se analisar se ele era inevitável, se ele era irresistível pelo locatário, porque durante o curso pode ser que não fosse resistível. Vamos supor, na locação residencial, a situação de uma pessoa que seja um funcionário público e que não tenha tido seus proventos acometidos aí ou diminuídos em razão desta situação que nós estamos vivendo. Ele não tem por que cogitar de uma diminuição ou de uma falta de pagamento ou de uma isenção ou até da postecipação do pagamento do aluguel. A gente tem que tratar cada caso como um caso único. O mesmo acontece no não residencial, onde você tem até atividades que foram impactadas positivamente. Se tem notícias de tipos de comércios essenciais que tiveram os seus rendimentos, o seu faturamento ampliado com isso, mercados, farmácias, enfim, tem uma série deles. Tem outros que estão conseguindo atender remotamente estão conseguindo atender remotamente seus clientes e dar continuidade às suas atividades. Então, essa separação, ela tem que acontecer para que se não cometa ainda mais injustiças. Nós temos alguns números e o que se diz a gente está fazendo um primeiro levantamento até para que isso saia como uma pesquisa um pouco mais robusta no nível do que já foi apresentado aqui a início, que 80% dos proprietários de locações residenciais eles têm um único imóvel. Eles têm um único imóvel. Já teve pesquisas no passado que apontavam que esses locatários eles tinham a mesma condição econômica os locadores tinham a mesma condição econômica do locatário. Quando se pretende um simples não pagamento, você pode impactar de uma forma negativa a organização sistêmica do mercado.
Porque eu tenho que olhar para ambas as partes. Se eu não tiver locadores que disponibilizem seus imóveis, o maior prejudicado vai ser o locatário. Eu preciso cuidar desta relação. E para não cometer ainda mais injustiças, fica difícil tentar trabalhar com isso numa visão geral e assim generalizada, sem fazer a justiça do caso concreto, né? A teoria da imprevisão implica na análise do caso concreto. A gente tem que olhar, se ela for aplicável, a gente tem que observar se ela é aplicável diante da inevitabilidade e da irresistibilidade, ou seja, o locatário não tinha como atuar de outra maneira. Aí sim é que a gente pode começar a pensar nisso. Como colocado nesses slides anteriores, a renda é comprometida só em 37%, ainda que você trabalhe naquela faixa de R$ 700. Quanto dessa renda precisa ser comprometida para que a gente tenha um evento futuro, né, de impacto real na condição de adimplemento do contrato? Então, a gente tem que fazer análise e separar por faixas de aluguéis, por atividade na não residencial, por tipo de locação, qual é esse locador, de quando vem essa tratativa, se esse locatário já estava em mora, porque a mora antecedente não justifica qualquer aplicação deste tipo. E, neste momento, o que se tem a fazer é olhar, atender essas demandas, trabalhar com base nestes bons princípios e olhar no caso concreto para entender qual é a necessidade daquele caso, até quanto eu posso prorrogar, até quanto eu não posso, sempre lembrando que no residencial especificamente, o uso está ampliado e que essa situação, de uma maneira ou de outra, é passageira. A gente não pode perder de vista a necessidade de manter essas relações para o futuro. Locações são atividades, são contratos de trato continuado, em que interessa muito às partes, interessa muito ao locador manter o bom locatário e interessa muito ao locatário se manter na ocupação do imóvel. Tem um encontro de vontades importante aí. E para que essa relação seja promissora, né, ao futuro, o ideal é ficar afastado do judiciário e tentar solucionar isso pela ferramenta da mediação. E, para isso, as administradoras terão um papel muito importante, porque elas vão fazer toda a diferença. A administradora que tem essa expertise no trabalho, na tratativa dessas negociações e fazer a parte, na mediação mesmo do conflito, expondo para um e outro, trazendo a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, compreender, entender qual é a melhor solução para aquele caso concreto, elas vão, de fato, gerar aos seus clientes um valor de atuação muito importante. E elas vão fazer a diferença na manutenção destes contratos para o futuro. Então, a nossa orientação tem sido muito essa: separar exatamente os casos, entender o que de fato aconteceu, a maneira como foi impactado, seja nele no residencial ou no não residencial, se tem mesmo uma dificuldade de pagamento, se essa onda já chegou neste caso concreto, e entender qual é a melhor solução para aquele caso concreto, para que haja a manutenção deste contrato no futuro, para que essa relação continue saudável e, mais do que isso, para que o mercado todo não seja impactado negativamente com isso. Porque se eu tiver, mesmo se a gente cogitasse de que essas teorias se aplicam, elas não são uma autorização para não pagamento, para simplesmente eu deixar de pagar o aluguel. E isso tem que ser considerado. Muito bom. Celso, entrou de novo, consegue retomar? Se o meu som estiver bom, eu retomo. Tá ótimo. Então, lembrando, né, que pedindo para os nossos expositores, né, nós vamos continuar falando de locação residencial. Eu vou chamar o vice-presidente de comercialização e marketing do Secov, o Cláudio Molin, para contar para nós como é que estão acontecendo esses pedidos sobre os quais a própria Moira falou, como é que isso vem sendo tratado aí nas imobiliárias, principalmente da rede Secov e de todo o sistema aí. Bom, boa noite a todos. Adriano, obrigado aí pelo convite. Bom, aproveitando a oportunidade, só reforçando, Celso, o que a Moira falou,
nós colocamos aí como uma orientação do Secov São Paulo para a nossa rede de imobiliárias, né? Lembrando que, no caso da vice-presidência de intermediação imobiliária, a gente trabalha com uma rede de pequenas e médias imobiliárias, tem também as grandes imobiliárias, mas é um número pequeno comparado ao número de pequenas e médias imobiliárias. Então, nós colocamos também, muito alinhado com o que a Moira acabou de colocar, que o momento ele é de negociação, o momento de que as partes sentem para conversar. A nossa orientação é que todos possam entender um pouco o lado do outro, né? E a gente entende, obviamente, e acredita que esse vai ser sempre o melhor caminho. Só para não ser repetitivo em relação ao que a Moira já colocou, dando um pouco de um panorama, né, a pedido do Adriano, de como é que a gente está hoje de termômetro desse cenário de locação no mercado de São Paulo. E aí a gente está falando, de novo, né, nas imobiliárias pequenas e médias. O que a gente observou nessa última semana, a gente tem feito uma pesquisa até com a ajuda da área de economia do Secov, para entender como é que está esse termômetro do setor, seja na locação, seja no mercado de compra e venda. Mas na locação residencial, nós tivemos aí uma redução de 32% de uma semana para outra de anúncios de novos imóveis para locação. Reduzimos também, vimos a redução aí de 40% na procura por imóveis para locação residencial, e os fechamentos de novos contratos de locação residenciais reduziram também na última semana em 45%. Quando a gente olha para o comercial, esses números são ainda maiores, né, fruto de tudo aí que já foi dito pela Moira. No comercial, a gente já teve uma redução na procura em 55%, né? Então, que no residencial a procura reduziu 40%, no comercial reduziu 55%, e nos fechamentos, o que reduziu na alocação residencial em 45%, no comercial a gente viu reduzir 60%. Tá? Então, acho que esses números mostram efetivamente uma queda na atividade da locação, o que mostra efetivamente que existe uma necessidade de negociação entre as partes. Da mesma forma que as empresas, as pessoas, elas hoje estão com dificuldade de pagar, né, os seus compromissos, de honrar os seus compromissos, os proprietários, né, os donos dos imóveis, também, por seu lado, têm as suas necessidades. Então, acho que esse é um momento importante de negociar. Só aproveitando aí, não sei se o Adriano quer que eu coloque agora como é que está também a temperatura da compra e venda, mas eu estou à disposição também para falar um pouco da compra e venda, como é que está esse termômetro do mercado de compra e venda, seja primário, que são os imóveis de incorporadores, seja o mercado secundário. Não, fica à vontade, você ainda tem um tempinho. Acho que é uma informação relevante, claro. Então, para ajudar um pouco mais aí as pessoas a terem uma visibilidade de como está essa temperatura do mercado imobiliário, também na compra e venda, quando a gente amplia essa pesquisa que nós fizemos com as imobiliárias, tá? A compra e venda ela sentiu mais, né? Então, no mercado secundário, a gente viu uma redução de 60%, tanto nas visitas quanto nos fechamentos, né? Então, a gente hoje está vendo uma dificuldade muito grande no mercado secundário, principalmente no que diz respeito à visita dos imóveis, né? A gente sabe que hoje, nesse momento de isolamento, os próprios condomínios estão restringindo a entrada de pessoas, e essa restrição impossibilita que a gente possa fazer a visita aos imóveis. E quando a gente fala do mercado primário, que é o mercado dos incorporadores, é um mercado que a visão aí no curto prazo, aí nos próximos 30, 60 dias, é que a gente não veja novos lançamentos acontecendo, né, na cidade de São Paulo. Isso replica para o Brasil inteiro, né, mas a gente aqui está focado na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Agora, quando a gente olha o mercado primário, tanto a procura quanto a realização de vendas caiu ainda mais do que no mercado secundário, né? No mercado primário, a gente viu uma queda de 75% nas propostas e 85% em novas vendas
comparando uma semana com a outra, né? Então, o que no mercado secundário caiu em torno de 60%, 65%, no mercado primário caiu 85%. O que a gente pode colocar aqui também, Adriano, aproveitando aí o espaço, a gente vai realizar também uma live na quinta-feira, às 18 horas, pela vice-presidência de intermediação imobiliária aqui do Secov, né, fortalecendo aí a posição do Secov em ajudar as pequenas imobiliárias, né, os corretores, nesse momento aí de dificuldade. E o nosso objetivo dessa live, além de trazer também mais orientações para esse público, é também proporcionar trocas de experiências, ideias e alternativas para que as pessoas possam ultrapassar esse momento mais difícil e, de alguma forma, continuar a jornada de compra, de venda, de locação, de venda de crédito imobiliário, que é tão importante aí na vida dos brasileiros. Então, hoje a gente tem alternativas disponíveis em termos de tecnologia para que as empresas possam continuar operando mesmo com todas essas orientações das autoridades de saúde pública de que a gente evite os contatos, né, evite a circulação de pessoas. Perfeito, Cláudio. Muito obrigado aí pela sua exposição. E para terminar, vamos dizer, a parte de locação residencial, eu vou convidar o nosso amigo Jacques Buchatsky, né, que ele vai fazer algumas ponderações jurídicas sobre o tema e algumas considerações a respeito do judiciário, né? O Jacques, além de todas as suas qualidades, ele é reitor da nossa Universidade Secov, a nossa universidade corporativa. Boa noite. A minha principal qualidade é ter bons amigos, vocês sabem, né? E estou vendo aqui que nós temos 500 pessoas ouvindo, que mostram interesse. Queria destacar algumas coisinhas, se vocês me permitirem. A primeira é que, de fato, o mercado de locação está sendo movimentado desde o primeiro dia, desde que a gente soube da pandemia, e a prova disso foi até um documento assinado pela própria Moira, por vários aqui de São Paulo, pelo Ovidio Maia, lá de Brasília, então um monte de Leandro, um monte de pessoas, de atores importantes aí do mercado, já se debruçaram sobre isso. Eu estou vendo que no chat estão aparecendo como formalizar os acordos, que regras seguir nos acordos. Vamos lá, que regras, como formalizar, etc. A regra é a do bom senso, é a da conversa, é como a Moira falou agora há pouco, é a da conversa. No residencial, de fato, nós estamos vivendo um problema que está afetando até os condomínios. De repente, as pessoas estão ficando em casa. Então, contratualmente, num olhar direto do contrato, o que eu vejo? O locador está entregando o bem que ele prometeu entregar, exatamente como a lei manda, o locatário está usando o bem do jeito que ele consegue usar, e o problema é exterior a essa relação, que é como eu pago o aluguel. Para enfrentar esse como eu pago o aluguel e como negociar o aluguel, como rever as condições do contrato, é que a gente tem que, de fato, voltar para o Código Civil numa primeira análise e lembrar que ele fala claramente dos prejuízos que vierem a resultar dessa crise, dessa pandemia, da força maior, do caso fortuito. Se não houver um prejuízo direto, não tem legalmente isso. O que não quer dizer que o cara tenha dinheiro para pagar em geral. Temos um problema aí para resolver. Como é que o judiciário está se comportando perante isso? Até o que deu para a gente ver, o judiciário está agindo com uma cautela muito boa, muito correta. Dentro da medida que ele pode atuar até aqui, ele está suspendendo as execuções de despejos. Aqueles despejos que deveriam estar acontecendo até por falta de pagamento, ele não está mandando executar, pelo menos por enquanto. As sentenças que a gente andou vendo aqui em São Paulo falam de suspensões por 30 dias, etc., dos despejos, não é da ação propriamente dita. Isso está repercutindo, ou pelo menos está mostrando um sintoma que está chegando também onde? No Legislativo. O Legislativo está me dizendo o quê? Está produzindo leis. Então, teve um projeto de lei
do Senado, do senador Weverton, mexendo em aluguéis, dizendo que não se paga, em poucas palavras, e piores do que as dele, óbvio, as deles são melhores, mas, basicamente, quem tiver um patrimônio de até 2,5 milhões de reais, os seus imóveis, o aluguel será suspenso e o governo federal, é assim que ele fala, é que vai pagar essa conta. Quando os imóveis valerem, ou quando os bens, o patrimônio valer mais do que 2,5 milhões, o que acontece? A isenção é também com relação ao governo, ou seja, esse proprietário não recebe. É um projeto que ninguém me parece botar fé no encaminhamento dele. Mas tem outro projeto muito interessante e que está sendo discutido desde ontem por todo mundo, que é o do senador Anastasia, que mexe claramente numa série de itens da nossa vida, até em condomínio, mas mexe especificamente na locação residencial. E quando ele fala da locação residencial, do jeito que está o projeto, ainda vai ser discutido, vai ser bem analisado por todo mundo. É um projeto muito bem feito. Do jeito que ele fala na locação residencial, ele basicamente permite a suspensão dos pagamentos dos aluguéis até outubro desse ano aqui, de 2020, o que é muito, muito, muito tempo sob vários aspectos. É muito tempo, porque é muito tempo. É muito tempo, porque o locador fica sem receber. É muito tempo, porque não obrigatoriamente existe necessidade disso tudo. Então, são itens que deverão ser muito discutidos. Uma discussão de um grupo aqui de São Paulo, que eu tenho a honra de participar, já está propondo, olha, que o locatário prove razoavelmente a necessidade desse benefício. Porque se não provar, se ele ganha 100 mil reais por mês, se ele estiver recebendo hoje 70 mil reais por mês, é óbvio que eu estou falando de um caso extremo, ele continua podendo pagar aluguel, ele não precisa disso. E na primeira leitura do projeto, ele teria esse direito. E não é isso que o projeto quer, por isso que a gente tenta adequar razoavelmente. O projeto não dá de graça os aluguéis, o projeto prevê o futuro pagamento ao locador, o que é positivo. Então, ninguém fica devendo eternamente, vai pagar um dia. Merece também alguma adequação. Como é que vai ser feito esse pagamento? Também é objeto de algumas alterações propostas. O que eu acho muito importante, que de certa forma está sendo esquecido nas discussões, são duas coisas. Primeira coisa, o locador, nós sabemos, o próprio Secov São Paulo encomendou da USP, há muitos anos atrás, uma pesquisa feita pela USP, pela Faculdade de Economia da USP. Nessa pesquisa, a gente descobriu, ou pelo menos comprovou, quem é o locador residencial. E sim, aquela viuvinha da caricatura, aquela pessoa que tem um imóvel para alugar e depende desse dinheiro para pagar as próprias contas, pagar o próprio condomínio, pagar o próprio plano de saúde e comer, essa pessoa é o locador típico. E esse cidadão não pode ficar desamparado por razão alguma. Por razão alguma. Quando desamparou, nós vimos um desastre, não só diretamente na locação, mas na disponibilização de casas para as pessoas morarem, que começou a ser sanado há 25 anos atrás, em 91. Nós não podemos voltar 3 décadas de novo nessa história. O outro ponto que eu acho muito importante, esse aí é residencial, mas certamente pega o não residencial também, é o seguinte: o locatário quer ficar no imóvel, ele não quer ir embora, ele não quer rescindir a relação, de forma alguma. Como é que eu sei disso? No residencial, quantas e quantas lutas existiram para poder prorrogar sempre o período contratado? Muitas. No não residencial comercial, está aí, desde sempre que a gente conhece a renovatória, que não é nada mais, nada menos do que uma manifestação e quer ficar, e o judiciário contemplando isso com base na lei. Então, a ideia não é romper contrato algum. Como é que eu faço, então, para não romper contrato algum? Só tem um jeito: compensando, balanceando, deixando as coisas razoavelmente equalizadas. É o que o Código Civil sempre mandou fazer, é o que eu acho que a gente deve procurar estampar, noticiar nessas leis,
E eu acho, nesses projetos todos de lei, e eu acho certamente que é o que virá do judiciário tão logo termine esse ambiente de guerra que nós estamos vivendo, porque é um ambiente de guerra mesmo, não tem como. Parece filme de Berlim aqui, né? Tá tudo parado. Eu acho que tão logo passe essa tempestade, é o que nós vamos ver. Cautela, é o que os advogados antigos falavam com grãos sales, como os grãozinhos de sal, que a gente vê em muita literatura jurídica antiga. Eu acho que é onde nós vamos chegar, é o que as pessoas querem. Acho que é mais ou menos isso. Muito obrigado, Jacques. Com o Jacques, falou a Moira, falou Cláudio Hermolin, falou Jacques sobre aluguel residencial. Agora nós vamos virar a chave, né? E nós vamos passar para tratar do aluguel comercial. Então, eu convido o vice-presidente do Secov, Adriano Sartori, para abrir esse bloco falando sobre as locações comerciais. Adriano, por favor. Obrigado, Celso. A locação comercial aqui, a ideia é subdividir em alguns grupos, né? Porque ela é bastante ampla, tem desde lojistas até escritórios, galpões logísticos, e em qualquer dos segmentos, é óbvio que a situação, a preocupação ela é completamente compreensível, abrange todos os setores, mas é importante também separar um pouco aqueles segmentos que estão mais afetados daqueles outros segmentos que estão preocupados em serem afetados. Então, acho que, num primeiro momento, é muito fácil a gente começar a ver empresas que são diretamente afetadas. Por exemplo, quando a gente olha para a ocupação de escritórios, companhias aéreas, operadoras de turismo, são, obviamente, segmentos que foram afetados no dia 1. Então, essas empresas certamente precisam de maior atenção e os proprietários, os locadores que tiverem como locatários segmentos que foram duramente afetados, obviamente eles têm que ter a percepção de entender o momento e sentar com essas empresas e analisar, obviamente, a situação que elas estão passando. Uma das formas que a gente tem encontrado, que alguns clientes, alguns locadores têm feito, é checar o balanço. Qual o balanço da situação, qual o balanço do atual em comparação do mês anterior. E isso tem ajudado bastante a compreender o momento e, de certa forma, conseguir criar ali alguma forma de desconto para que, de certa forma, o contrato está vigente, isso não pode ser esquecido. Então, não pode simplesmente partir do lado locatário a prerrogativa de não vou pagar, né? Porque isso incorre em infração contratual, também não é por aí. Então, realmente, o bom senso aqui cabe de qualquer maneira. Do lado logístico, galpões de maneira geral, galpões logísticos, a gente começa a ver situações pontuais, mas também é fácil começar a detectar, né? Por exemplo, empresas que têm varejistas com operação em lojas de rua, shoppings que acabaram tendo que fechar por alguma dependendo da cidade que atua, né, por alguma medida do governo, mesmo de trancar o comércio, por exemplo, ou mesmo fechar os shoppings, obviamente esse CD de logística desse varejista, ele também vai sofrer, né? Ele não está faturando. Por outro lado, você tem o e-commerce, que dependendo do ramo de atuação, dependendo da empresa, está crescendo. Então, como a Moira bem colocou no começo, da mesma maneira que no residencial, no comercial, é preciso entender que tipo de inquilino está passando o problema nesse momento, né? Certamente, se essa crise durar mais tempo, a gente vai ver outros segmentos sendo afetados. A gente espera que não dure tanto assim, mas à medida que o tempo vai passando, obviamente isso começa a se esparramar por vários segmentos. Mas nesse momento, acho que uma dor de cada vez. Então, é entender qual que são esses setores mais afetados. Porque também do outro lado, quando a gente fala só do locatário, mas a relação tem um locador também, o locador ele também tem suas obrigações. Dependendo do tipo de locador, quanto mais profissional maior ele é também, as obrigações são muito grandes. Então, muitos dos grandes empreendimentos, tanto logísticos quanto de escritório, por exemplo, muitos deles são financiados. E o locador ele precisa da receita dos aluguéis para quitar o financiamento. Então, é toda uma cadeia que se rompe na medida que o aluguel não é pago. Então, essa análise precisa ser feita também olhando o lado do proprietário, o lado do locador, que também tem essas obrigações que precisam ser cumpridas. E não é só do imóvel em si. Quando a gente começa a pensar que a indústria da locação no mundo inteiro, ela é um recebível extremamente qualificado, quer dizer, o que é isso? Ele é utilizado para o setor financeiro também
transformar isso em papel. Então, quando a gente pega um CRI, que é um certificado, um título de renda fixa, ele tem lastro de locação. De parte dos recebíveis, parte dos CRIs emitidos do mercado, ele tem lastro de locação. Mas só ano passado, os CRIs emitidos totalizaram quase 22 bilhões de reais em 2019. Ou seja, de novo, é a cadeia toda que está sendo afetada. Né? A outra indústria, por exemplo, a indústria dos fundos imobiliários, que é uma indústria gigantesca. É uma indústria que nos últimos 10 anos cresceu enormemente. Hoje já conta com mais de 760 mil cotistas. São pessoas físicas, a grande maioria são pessoas físicas, e que usam a renda dos fundos imobiliários muitas vezes como complemento de uma aposentadoria, ou é a própria aposentadoria da pessoa, e muitas famílias utilizam como complemento de renda. Né? E o brasileiro ele realmente viu nos fundos imobiliários uma indústria, um setor confiável. E é algo que a gente não pode perder. Ela é gigante no mundo inteiro, a indústria dos fundos imobiliários. É claro que ela tem alguns mecanismos onde ela pode, durante um determinado período de tempo, não necessariamente distribuir renda. Mas no Brasil, a distribuição mensal, ela praticamente, a grande maioria dos fundos imobiliários atuam dessa forma. Eu não vou me estender nos fundos imobiliários, porque aqui tem o Augusto, depois vai poder tecer maiores comentários a respeito. Mas, em suma, são responsabilidades tanto do locatário quanto do proprietário que precisam ser levantadas. Né? Então, assim, a nossa recomendação, da mesma maneira que foi colocada no residencial, para o comercial ela é válida. Negociar acima de tudo, ou seja, o proprietário e o locatário entender a situação. E é fácil comprovar, na medida do possível, na sua grande maioria dos casos, quando realmente o locatário está passando por problemas. Como eu mencionei, um balanço, por exemplo, ele pode mostrar isso. Né? E o tempo de extensão dessa eventual desconto ou realmente 100% do desconto naquele mês, ou seja, o diferimento do aluguel, você pode dar o desconto e cobrar isso mais para frente, ou em parcelas mensais, ou então no final do contrato. Tem vários mecanismos que estão sendo utilizados nesse momento. Né? Eu tenho visto de tudo. Mas o que a gente mais tem visto são negociações por períodos relativamente pequenos, 30, 60 dias, porque ninguém sabe ainda a extensão dessa crise. O fato é que se daqui a 30, 60 dias a crise continuar, eu acho que ambas as partes vão ter que sentar de novo e rever a situação. Né? A situação é muito clara, ou seja, todo mundo está sendo afetado, mas tem que ter essa sensibilidade, porque a judicialização desse processo é o pior dos mundos para ambos os lados. Então, a nossa recomendação realmente, de novo, é negociar e negociar. E quando a gente olha para o mundo, né, o que está acontecendo nos países que estão à frente, fiz o levantamento dos países que estão pelo menos à frente, 3 meses à frente do Brasil, na situação da Covid-19, e cada um tem uma situação diferente. Né? Quando a gente pega a China, até pela própria estrutura do país, né, pela economia do país, ou seja, ali é mais fácil, as empresas estatais dominam praticamente o país, ali eles têm uma situação onde foi concedido de 2 a 4 meses, podendo até chegar a 6 meses de carência com o pagamento do aluguel, pagando mais lá na frente, e as empresas estatais estão fazendo isso, e aí as empresas privadas, algumas delas estão seguindo também para ficarem competitivas, mas normalmente é até 2 meses, né? E eles isentam um inquilino da multa contratual para pagamento posterior, para isentar ele nesse período, ele paga isso mais na frente. Da mesma maneira, a França também, ela está isentando 2 meses o pagamento do aluguel. Em alguns casos chega a 4 vezes, mas empresas pequenas, as empresas maiores, elas estão só apenas isentando da multa, do pagamento. Mas no Brasil, a situação que a gente vê é dessa livre negociação está funcionando. A verdade é essa. Os casos que nós temos visto, os casos que chegam ao Secov, nas nossas próprias empresas, a livre negociação está funcionando. Em maior ou menor medida, mas ela está funcionando. Então, é isso que a gente preconiza, realmente que as partes sentem e negociem. Acho que basicamente esse é a visão geral que está acontecendo no mercado. Escritórios, casos pontuais, e logístico um pouco menos também, pontuais ainda, mas provavelmente essa situação vai mudar de mês a mês e a gente precisa acompanhar. Gente, é impressionante, né? Nós estamos com aproximadamente 500 pessoas nos assistindo e eu vou tomar 2 minutos antes de entrar no próximo expositor para lembrar 2 coisas que é muito importante. Muito importante.
Primeiro, lembrar a todos que, em 1992, dentro do Secov São Paulo, ainda lá num prédio lá da Brigadeiro Luiz Antônio, foi onde surgiu a ideia dos fundos de investimento imobiliário. Então, quero aqui fazer uma homenagem para um grande precursor desses fundos de investimento imobiliário, que foi o Arthur Parkson. E uma outra coisa que eu queria lembrar, foi falado aqui, nós estamos falando eu fiz uma conta hoje com o chefe do Departamento de Economia do Secov, o Edson, e depois conversei com o Adriano sobre isso. Só o aluguel residencial a uma média de R$ 700 por mês no país gera mais de 100 bilhões de reais de renda. Isso chega a aproximadamente 1,4, 1,5 do PIB. E, mais importante, isso está bem distribuído, isso é distribuído em milhares ou milhões de pessoas proprietárias de imóveis. Então, agora nós vamos passar para um especialista em fundo de investimento imobiliário. O Augusto é nosso companheiro lá da Comissão de Produtos Financeiros e Imobiliários do Secov, é head de Real Estate no Credit Suisse, e agora vocês vão ficar impressionados com os números e com o conhecimento do Augusto. Augusto, por favor, a palavra é sua. Celso, obrigado pela introdução, sempre um prazer. O Secov sempre faz um trabalho brilhante aí, levando informação e fazendo uma discussão aprofundada e organizada sobre os mais diversos assuntos. Como você falou, primeiro, dar um panorama do que são os fundos imobiliários. Eu sei que a gente tem um público bastante heterogêneo. É uma indústria hoje de mais ou menos 100 bilhões de reais, os fundos listados, em diversos segmentos, mais ou menos 50% disso nos segmentos mais tradicionais, escritório, logística, galpões, uns 20% ainda num segmento tradicional que eu separei porque tem uma dinâmica diferente, que são os shoppings, e depois outros fundos de dinâmicas diversas, como fundos educacionais, fundos que investem em papéis. A gente, lá no Credit Suisse, tem hoje 8 fundos imobiliários, uma carteira de 6 bi de imóveis e uns 130 locatários. Eu acho que o nosso desafio dentro da indústria de fundos imobiliários, ele tem dois lados. O primeiro é o lado do negócio, que vocês comentaram bem. Obviamente, o negócio de fundos imobiliários é muito ligado aos imóveis comerciais. Então, as locações, o Adriano bem disse, a gente tem como desafio pagar renda para os diversos investidores. Só para dar um panorama, o nosso fundo de logística, que chama CSHG Logística, ou HGLG11, para quem conhece o ticker do fundo, tem hoje 170 mil investidores. Ou seja, 170 mil investidores. É um número gigantesco de pessoas, mais de 25% com participações realmente pequenas, o varejo tendo a cultura de investir em imóvel, em lastro imobiliário no longo prazo. Então, a responsabilidade, além do negócio, é também uma responsabilidade, um desafio de comunicação, porque as negociações se tornam públicas pelos relatórios que são divulgados, pelos fatos relevantes. Então, de um lado, a responsabilidade com os locatários, com o relacionamento no longo prazo. O negócio imobiliário sempre tem essa característica, o longo prazo. Os contratos comerciais são de no mínimo 5 anos, via de regra. E, do outro lado, a responsabilidade com os investidores, de comunicar corretamente e tomar as decisões que sejam as mais prudentes possíveis. E aí, olhando o negócio, a gente, desde o momento zero, quando teve o primeiro locatário que conversou com a gente, tem essa facilidade, apesar de ser um portfólio bastante extenso, é um número de locatários que eu consigo ter uma interlocução individual, são em torno de 130 locatários e grandes locatários, então todos eles muito bem fundamentados, com equipes, com dados. Foi entender e separar quem era o locatário que efetivamente precisa, que passa por uma situação, vamos dizer assim, delicada. O Adriano comentou aí 2 segmentos que, obviamente, é nítido como eles estão sofrendo. E, do outro lado,
entender um a um de que forma que você consegue ajudar. Porque no relacionamento de longo prazo, a primeira coisa que eu quero é a sobrevivência do meu locatário. A gente está no mesmo lado, no lado de ter uma relação de longo prazo saudável, em que o imóvel é bem cuidado, a locação é paga, e essa relação sendo bem construída, ela é perene e ela, acho que o Jacques comentou, efetivamente o locatário quer continuar no imóvel. No caso do comercial, você tem pessoas que trabalham naquelas empresas que tomaram decisões de vida em função daquele imóvel. Decidiram comprar um apartamento porque ele é mais próximo do escritório em que ele trabalha. Decidiram mudar de bairro porque está mais próximo da escola. Então, assim, são coisas são decisões de longo prazo sempre. Então, o que a gente procura entender, e a nossa regra é tratar caso a caso, e entender que a melhor forma de ajudar esse locatário é com prazo de pagamento. Então, nos poucos casos em que a gente identificou que existia uma situação setorial bastante delicada, é entender que naquele momento a gente podia sim pegar uma locação e passar o vencimento dela no momento seguinte. E aí, obviamente, eu acho que o que o Adriano falou está muito bem dito, as coisas estão funcionando. Então, hoje, eu arrisco dizer pela nossa carteira, pelas nossas conversas, que efetivamente não precisa de uma lei, não precisa de uma determinação do governo para isso. A gente tem conseguido ter uma conversa saudável. Acho que os locatários, mesmo aqueles em que não foi possível dar nenhum tipo de concessão, foram sensíveis em enxergar que eles, obviamente, talvez estejam trabalhando em home office, mas que existe um contrato vigente e que, eventualmente, no segmento dele não existe uma ruptura de negócio ou de continuidade, né? Então, acho que essa é a visão dos fundos imobiliários. Do lado do negócio não está muito diferente do que todos os outros. Do lado dos investidores, a gente tem sim gastado um tempo razoável em comunicação, em trazer a informação para o investidor de que o fundo imobiliário, apesar de pagar renda todos os meses, tem um imóvel por trás. Então, a gente, por exemplo, decidiu soltar um fato relevante, que é o modo como a gente comunica o mercado na última sexta-feira, trazendo uma conta simples, que é, dado um preço de uma cota, quanto o imóvel que está ali naquela carteira poderia valer em reais por metro quadrado. Isso, obviamente, é muito intuitivo numa transação imobiliária, em qualquer anúncio de imóvel, mas no fundo imobiliário nem sempre. Então, a gente procurou fazer esse cálculo e está procurando gerar o máximo de informação possível para que o investidor consiga tomar sua decisão conscientemente. É natural que, num momento como esse, olhando um investimento líquido e a cota do fundo imobiliário, ela te traz essa pressão, a pressão de enxergar o preço todo dia. É diferente de um imóvel que você não sabe se o seu vizinho de baixo vendeu mais barato ou mais caro. A cota ela traz essa pressão, mas com contrapartida um benefício, traz a liquidez. Então, trazer a informação facilita para o investidor não se panicar, vamos dizer assim, não ceder à pressão da volatilidade que pode existir no mercado financeiro e que é muito mais presente do que no mercado de transações privadas, vamos dizer assim. Encerrou, Augusto? Eu acho que eu não quero me estender muito, estou preocupado com o tempo. Se tiver mais algum ponto, eu continuo. Se tiver mais algum ponto, eu continuo, senão acho que está bom por aqui. Perfeito, está perfeito. Agora, tal e qual nós fizemos no aluguel residencial, nós tivemos 2 especialistas e tivemos um advogado fechando vamos dizer, as ponderações, com ponderações jurídicas. Nós vamos fazer isso também agora com Fernando Maximiano, do escritório PMK Associados, e que também é do Conselho Jurídico da Vice-Presidência do Secov. Fernando, fica à vontade. Obrigado, Celso. Boa noite a todos, aos demais amigos aí painelistas. Como eu fiquei por último, eu corro, de certa forma, o risco de ser um pouco repetitivo, mas eu vou tentar pontuar algumas nuances que eu acho que a gente tem que observar
em se tratando de contratos de locação para imóveis, de imóveis corporativos e de imóveis logísticos. O decreto de calamidade editado pelo governo federal e os decretos de situação de emergência editados pelos governos estadual e municipal definiram lá algumas, principalmente o estadual e o municipal, definiram as empresas essenciais, as atividades essenciais. Então, a princípio, num primeiro momento, dentre as atividades essenciais, algumas delas têm havido incremento de receita. Eu recebi, na última sexta-feira, um dado da empresa de cartão de crédito Elo, crédito e débito, operadora desse sistema, e houve em lojas de varejo um incremento de 20% na receita de farmácias, de uma maneira geral, perto de venda médias diárias na cidade de São Paulo, e até 25% nos supermercados. Então, obviamente, que quando a gente falar de um aluguel, de um galpão logístico, de uma rede de supermercado, a gente não pode falar que houve afetação, que tem aqui aplicação dessa situação tão peculiar e tão inusitada que a gente está vivenciando de uma maneira geral. Então, essa é a exceção. Por enquanto, não vejo sentido a gente pensar em caso fortuito, em força maior, em teoria da onerosidade excessiva aqui, enfim. Vamos lembrar também que nesses contratos no âmbito corporativo e nos galpões logísticos, as empresas, como bem disse o Augusto, não tem muito para onde correr. Esse mercado ele é um pouco segmentado, né? Os galpões logísticos têm toda uma inteligência de definição da escolha do local onde o locatário vai se instalar. Ele precisa de malha rodoviária para atender a demanda dele, enfim. Então, ele não consegue amanhã sair daqui e ir para lá. Tem alguns galpões que têm uma especificidade muito grande. Você tem galpões refrigerados que atendem determinados segmentos, por exemplo, o segmento de farmácia, de farmacos. Tem muita coisa que é refrigerado. Então, o cara não consegue simplesmente, a empresa não consegue simplesmente sair. Então, nesses casos, eu citei farmácia como uma especificidade técnica do galpão. Não é o caso da gente negociar nesse ambiente, né? A gente atividade essencial e tem tido incremento de receita. Mas qualquer negociação que passa por tratar entre proprietário, que em muitos casos tem uma atividade profissional diferente do segmento do residencial, nesse segmento de imóveis corporativos e galpões logísticos, nós temos, em tese, empresas grandes dos dois lados. E aí você pega, por exemplo, o conceito da recente legislação lá do livre mercado, que alterou o artigo 421 do Código Civil, que trouxe para dentro do Código Civil para reforçar a questão da boa-fé, do cumprimento dos contratos, que efetivamente a gente tem que pensar em mudar o contrato, ou alterar o contrato, ou quebrar o contrato, em casos super excepcionais. E nesses casos, óbvio que a gente está num cenário de excepcionalidade, mas o quanto excepcional nós estamos no caso concreto e em cada caso concreto. É isso que nós vamos ter que avaliar. Então, eu estou vendo aí muita gente perguntar quem vai fazer a prova, onde que nós vamos discutir a prova. A prova é a negociação do contrato com bom senso. No curso do cumprimento do contrato, a gente tem que ter bom senso. E tem que ter boa fé, está expressa à disposição do Código Civil. As partes vão ter que guardar na formulação, no cumprimento, na execução do contrato, até o término do contrato com a boa fé contratual. Vão ter que agir assim. Então, obviamente que o locatário vai ter que fazer prova efetiva das suas perdas? Vai ter que fazer prova. O locador vai precisar ter um cuidado ao perceber essas provas, ao mensurar essas provas? Sem dúvida. Pode ter subjetividade? Até pode, mas, a princípio, com boa-fé, não é para ter subjetividade.
Se a gente avaliar uma empresa, por exemplo, de varejo, que tem 400, uma rede de varejo, uma rede de magazines, que tem 300 lojas fechadas, o locador precisa sentar com esse cara para negociar, sabendo que ele vai ter perda. Porque esse cara vai ter perda. Faz 15 dias que ele não abre a loja. O maior canal de venda dele é a venda para o consumidor final no varejo, na ponta. Então, o mesmo empresa de cartão de crédito que menciona, operadora de cartão de crédito, que menciona que houve incremento na receita do supermercado, da farmácia, a empresa de vestuário, perdeu 78% das suas receitas. O Adriano bem mencionou as empresas aéreas, as empresas de viagens e turismo. Então, se eu sou locador, represento um locador, e vou sentar com alguma empresa com essas características, não adianta eu achar que ele não teve perda. Ele teve perda. E na relação de boa-fé para manutenção do contrato, eu vou ter que sentar e fazer uma mensuração da prova com esse critério, com critério de honestidade, com critério de objetividade, trazendo informações que são, muitas vezes, de conhecimento geral. Outros cuidados que eu acho que a gente precisa adotar, que o Adriano mencionou também. Na indústria de build-suit, que é aquele empreendimento que tem muito galpão logístico build-suit, né? Tem muita indústria que ocupa imóveis construídos no sistema build-suit, no sistema de locação atípica. Então, para esses casos, quando eu tenho funding, e o build-suit, muitas vezes, ele demandou funding. Então, foi lastreado no contrato build-suit um CRI. Esse CRI foi para o mercado, assim como na indústria de fundos imobiliários. O mercado de CRI tem muita gente que é investidor de CRI, é pessoa física, tem um número significativo de pessoas físicas que são investidores de CRI. Por quê? Porque é um título de renda fixa, está pré-determinado o preço a ser recebido, ali, o montante a ser recebido mensalmente. Então, o que acontece? Nesse segmento, mais uma vez, o locatário, a rigor, não pode nem quebrar o contrato. Eu não vejo possibilidade hoje, num cenário próximo, a gente imaginar que um locatário de um build-suit pode quebrar o contrato sem multa. Não consigo entender isso ainda. Talvez a gente possa chegar nisso. Tomara que não. Mas a gente está vivendo uma situação tão inusitada que eu não sei te falar lá na frente. A princípio, hoje, não vejo sentido. O que eu vejo sentido? Sentar com esse cara e negociar. E aí vai ter que sentar o agente financeiro, que vai ser o representante gestor lá do CRI que foi colocado, vai sentar o locatário e vai sentar o locador. Por quê? Porque esses caras estão, hoje, amarrados, um abraçado com o outro. Então, minimamente, se vai haver postecipação do valor do aluguel ou de parte do aluguel, no mínimo a remuneração de juros ou só o principal vai ter que pagar na conta do financiamento. Não tem muito milagre. Esse contrato, assim como o Código Civil prevê, ele precisa ser preservado. É da essência do contrato a sua preservação. E para a sua preservação, as partes precisam sentar e, de boa fé, negociar aquilo que se demanda. Quando está ruim, é quando você é chamado a negociar, quando é chamado a discutir. E aí a gente tem que sentar com absoluta boa-fé, com cuidado, com critério. Óbvio, eu já tive demandas no escritório de solicitação, por exemplo, de clientes me dizendo o seguinte: por favor, assim, eu não quero pagar nada. Não, espera um pouquinho, você não quer pagar nada? Como? Não me faz sentido. De outro lado, eu tenho no escritório demandas, às vezes, de locadores, fundos imobiliários, que disseram que determinadas atividades estão pedindo simplesmente suspensão de pagamento por 6 meses, por 3 meses. Calma, ainda é cedo a gente, no ambiente de mercado corporativo, no ambiente de galpões logísticos, pensar em um cenário tão ruim nesse aspecto, né? Que se justifique essas hipóteses, né? De suspensão sine die para o pagamento do aluguel. Não faz sentido. Então, assim, abusos já começam a existir. A gente tem que tomar cuidado com eles. Para evitar os abusos, sempre é boa fé. Não tem muito jeito.
Para responder também algumas perguntas que o pessoal menciona aí, mas quem vai fazer a mensuração dessa prova? A gente está recomendando, reforçando, não buscar o judiciário. O judiciário vai estar abarrotado quando ele voltar a funcionar, né? E o judiciário, muitas vezes, no contexto dessas operações mais sofisticadas, de build-to-suit, com fundos imobiliários, ele não está tão acostumado a tratar e a ter uma percepção. Óbvio que na cidade de São Paulo isso é mais recorrente, mas quando a gente está fora do ambiente da grande cidade, da grande metrópole, e existem operações em cidades menores, em comarcas menores, aí é que é mais perigoso, no meu modo de ver, porque o judiciário vai estar tão assoberbado quando o CNJ permitiu a retomada dos trabalhos para o judiciário, que a gente admitir que o juiz de primeira instância, de uma instância pequena, vai olhar com cuidado o grande contrato de locação que tem por trás dele, eventualmente, um financiamento, um funding para a sua construção, acho um pouco perigoso. Então, aqui, nesses casos, eu acho que eu recomendaria sempre gastar muita saliva na negociação. Nós não vamos ter como correr muito disso. Ok, muito obrigado, Fernando. Lembrando, né, que essa semana ainda nós temos mais 2 lives que podem ser acessadas pelo site do Secov, uma da Vice-Presidência de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e outra da Vice-Presidência que o Cláudio falou, a Vice-Presidente de Comercialização e Marketing. Tá certo, Claudinho? Agora eu vou pedir para vocês, vamos fazer aí um pinga-fogo, né? Porque nós temos um monte de perguntas e eu vou começar pela Moira, né? Moira, eu tenho aqui 2 perguntas, né? Essa questão da utilização do bom senso e a questão da formalização das negociações. Tem uma pessoa que pergunta assim, eu simplesmente trocando um e-mail, né, eu já posso considerar isso uma formalização de algum acordo que eu tenha feito? Então, nessa questão da formalização, isso tem surgido recorrentemente o pedido de orientação. O que a gente tem dito? Quando eu vou dar um desconto, vamos imaginar que eu não vou cobrar esse aluguel no futuro e que eu tenho um determinado contrato que está vigente há muito tempo e um locatário, enfim, as partes negociaram 30% de desconto neste mês e o mês que vem elas vão conversar de novo. Como é desconto para não se cobrar no futuro, pode até fazer por meio dessa vinculação do e-mail, com orientação, com autorização do locador, porque daí é só um benefício para a parte naquele determinado mês, por uma determinada razão, não tem moratória, não vou cobrar isso lá na frente, não vou sobrecarregar o contrato na frente. Assim, o risco aí fica muito mitigado. A gente depende da interpretação sempre do tribunal, sempre a gente tem que fazer essa ressalva, mas é um risco muito pequeno e que, pelo volume de negociações que nós temos feito, porque a gente tem feito muita negociação, muito êxito, tem sido uma rotina diária, isso viabiliza melhor os trabalhos, ainda mais nesse tempo de afastamento. Já quando se faz uma negociação do tipo, eu não vou cobrar os próximos 60 dias e vou diluir eles a partir de julho, vamos imaginar uma situação dessa, sem incidência de multa e juros, fica difícil eu falar que não é uma moratória, porque é uma moratória, né? Fica difícil de não dizer. E a gente sabe que tem interpretação forte do tribunal em relação ao fiador, que se ele não participar desta vência de algum modo, se ele não der a ciência e se ele não anuir a este contrato, muito provavelmente ele pode ser exonerado do seu compromisso. Então, por conta disso, nestes casos, eu recomendo a participação do fiador. A gente tem feito muito por contratos eletrônicos, mas a gente sabe que hoje o próprio CNJ aceita uma série de modos digitais para qualquer tipo de celebração e para prova disso, ainda mais neste tempo em que nós estamos vivendo com o afastamento, com o isolamento social. O que eu acho só importante é entender que documento eletrônico, ele
ele é o original no ambiente eletrônico. Então, que se eu imprimir e guardar na pasta do cliente, ele perde essa característica depois, enquanto prova, se eu precisar levar isso para o judiciário lá na frente. Então, que as pessoas tenham cuidado de armazenar isso eletronicamente. Só mais um finalzinho, dizer que, assim, esses acordos de aluguel, em regra, não devem abranger os encargos, porque os encargos, eles têm natureza de custeio. Isso deve ficar muito claro nestes acordos e também a manutenção de todas as cláusulas do contrato de origem, para eu dizer que eu só estou tendo uma prorrogação do pagamento e não estou afetando as demais cláusulas do contrato. Perfeito, não é uma inovação, é só uma concessão de prazo. Jacques, nós temos aqui uma pessoa que colou aqui o projeto de lei 1179 todinho. Você quer ter uma oportunidade de falar mais um pouquinho sobre ele? Tipo, olha, eu falo rapidinho sobre ele. É o seguinte, sobre locação, ele está falando basicamente da locação residencial, ele está jogando um período... A gente fica falando muito de discutir o que é correto, o que não é, o que é de bom senso, o que não é. Quando a gente não resolve, vem o Estado e resolve pela gente. Esse é o ponto. E quando ele resolve pela gente, não exatamente ele pode estar acertando sempre. Pode ser que sim. Nesse caso aí, o Estado está chutando uma dilação até outubro. Significam aí quantos meses? 8 meses sem receber aluguel, sem pagar aluguel. É muito tempo, Isso vai quebrar a perna do locador, sem a menor dúvida. E entre nós 500, sabemos o que está acontecendo. Se o cidadão não conseguir pagar o aluguel em 3 ou 4 meses, ele não vai mais pagar. É o alerta, é o sinal amarelo para ele cair fora de novo. Infelizmente, é isso que acontece. Isso está lá. O parcelamento posterior também está meio esquisito, porque fala de 20% do aluguel. Isso aí deveria, talvez, faltou uma palavrinha, devia ser 20% de todo o aluguel, talvez para pelo menos dividir em 5 parcelas. Se não for assim, eu não sei em quantas parcelas vai dividir. Eu acho que esse é o ponto. Vai haver do próprio Secov, sairá uma sugestão de adequação do projeto, provavelmente, de outras entidades também vão sair, e eu acho que deve vingar. Meu palpite é que aconteça. Também é importante dizer que esse projeto é 1000 vezes melhor do que outras manifestações legislativas, no meu modesto entender, do que outras manifestações legislativas que estão surgindo. Então eu acho que eu mencionei um que joga a conta para o governo, mas como assim? Né? Não é nem constitucional, mas em sendo, como fazer? Como fazer? Agora, eu queria deixar um recado. Por favor, Jacques. Eu acho que essa situação toda, todos nós ouvimos bastante, de todos os palestrantes, o negociar, a Moura até brincou, é um mantra, né? É mantra mesmo. O negociar, o conversar. A gente aprende na vida que nem sempre a gente consegue negociar, né? Pode até ser que a gente não tenha razão, o outro é que tenha, e é difícil negociar. Eu acho que essa situação, quando a gente fala como negócio, como contratos, etc., todos nós deveríamos prestar muita atenção, desde o próximo contrato que cada um de nós vai assinar, em prever a mediação, que é um método adequadíssimo de solução, para depois, quem sabe, prever a arbitragem. Eu sei que a arbitragem tem os seus problemas, inclusive de custo, de falta de jurisprudência, etc., mas a mediação, eu sou um adepto que pode resolver e pode daí sair essa resposta. O que é o correto, o que é o adequado, o que é o justo entre os dois. Sempre lembrando que é exatamente o que a nossa legislação quer. O nosso código quer que as pessoas se acertem, o nosso código não foi feito para levar todo mundo para os tribunais, foi feito para levar todo mundo para a conciliação, para a paz social. É isso. Ok. Obrigado, Jacques. Cláudio Ermolim. Alguns incorporadores estão fazendo o ciclo de compra 100% digital. Isso está acontecendo também para aluguel.
Seria esse o momento de agilizarmos finalmente os processos digitais? Celso, ótima pergunta. Acho que isso é, inclusive, um dos objetivos da nossa live na quinta-feira. A gente tem brincado aí que a grande revolução digital das empresas ela está sendo realizada pelo Covid-19, né? Várias empresas contrataram profissionais altamente qualificados e não conseguiram fazer a revolução digital que, infelizmente, a gente está sendo obrigado a fazer por conta da Covid-19. Mas o que você colocou é realidade, né? Ou seja, a gente viveu aí em São Paulo, há 2 semanas atrás, 4 lançamentos que aconteceram com todo o processo digital, todo o processo, né? Os clientes, inclusive, tiveram, acho que, uma experiência bastante exitosa em todo esse processo nos lançamentos. A gente já tinha imobiliários trabalhando na venda de imóveis usados, né, no mercado secundário, com todo o processo digital, mas em lançamentos a gente experimentou pela primeira vez, até por força de tudo que aconteceu, né, tendo que fechar estandes de venda, e eu acho que isso mostrou a capacidade da gente fazer esse tipo de venda de forma digital. A gente está hoje numa campanha no Secov, trabalhando com os incorporadores para que a gente busque uma campanha que já foi feita até lá atrás, que é o imóvel com hora marcada, onde a gente possibilite o cliente do mercado primário a ir no stand com hora marcada, com todo o cuidado que as autoridades hoje de saúde pública exigem, para que nessa hora marcada ele saiba que ele vai ser o único cliente a ser atendido, vai visitar o stand, vai visitar o decorado, depois esse decorado, esse stand vai ser higienizado, para que então depois haja o atendimento de um novo cliente, possibilitando que a jornada dele de procura do imóvel continue. E acho que a gente também tem que aproveitar esse momento para pensar um pouquinho fora da caixa. A gente tem provocado dentro da nossa rede de imobiliários, inclusive, a possibilidade daqueles condomínios que hoje não permitem a entrada de pessoas estranhas ao prédio por conta de todo esse momento de isolamento e necessariamente você quer fazer uma visita, você quer conhecer um imóvel para fazer a locação ou efetivamente até fazer uma proposta de compra de imóvel, que a gente oriente o morador, oriente o proprietário, oriente inclusive até, de repente, alguma outra pessoa do condomínio a entrar no imóvel, fazer uma conferência como essa que a gente está fazendo no imóvel, a visita, então, através do vídeo do imóvel, e com isso permita efetivamente a visita. Obviamente, a gente sabe que hoje tem qualidade de fotografias muito melhores. O tour virtual já é também uma ferramenta amplamente utilizada, assim como a documentação virtual, né? A documentação online, como a Moira colocou há pouco, mas a gente hoje está tendo a possibilidade, inclusive, de se reinventar, tanto no mercado secundário, quanto no mercado primário, quanto no próprio mercado de locações. Está perfeito, está perfeito. Estou recebendo aqui aqui no chat, dizendo que lá em Goiás já está acontecendo são decisões no sentido de suspender liminar de despejo em razão da pandemia. Adriano, uma das grandes questões aqui dos os participantes aqui é a questão de como formalizar, como você dá uma formalidade, você saber se está havendo boa-fé do outro lado. Como que você pode formalizar? É lógico que tem situações, como o Fernando falou, que são situações visíveis, né? Ele deu o exemplo de um varejo que tem 300, 400 lojas, o varejo vai ficar fechado 30 dias, você já sabe da situação. Agora, como tratar disso no dia a dia? Olha, o que a gente tem feito na prática, nós não tivemos tantos casos assim, mas nos casos em que realmente o locatário demandou postergação do pagamento dos aluguéis, ele apresentou para o locador balanço, né? Apresentou, ele comprovou a queda da receita. Nós tivemos alguns casos assim e funcionou, né? Podem haver outros, acho que no decorrer dos próximos dias a gente vai aprender com a situação também, e eu acho até que essa live em algum momento a gente vai poder repetir,
e atualizar o que está acontecendo, né? Acho que isso não vai parar por aqui. E eu acho que é um trabalho aí a 4 mãos, eu diria que há muitas mãos, né? Mas por enquanto é isso. Eu acho que o que está sendo colocado na mesa são realmente essa queda de faturamento. Muitas vezes estão mostrando, inclusive, alguns casos de demissão, estão mostrando. Então, está tendo um jogo aberto, nessa verdade. A verdade é essa. Que, de maneira geral, o que está acontecendo? O contrato de locação é duradouro, não é 1, 2 anos, né? É bem mais que isso, principalmente contratos maiores. Estamos falando de 5, 7, 10 anos, às vezes mais do que isso até. Então se fala 15, 20 anos, em muitos casos. Então, existe uma relação que ambas as partes querem preservar. E eu acho que aí o jogo aberto tem que acontecer. Agora, foi citado, veio até algumas perguntas aqui, queria fazer uma menção, até o Jacques comentou isso, algumas perguntas relacionadas a por que o Brasil não sustenta, né, não banca o governo não banca esse aluguel. Aqui também uma intervenção do governo mais uma vez, né? A gente está defendendo justamente a livre negociação entre as partes e defender que o governo banque os aluguéis também é um contrassenso. Agora, no mundo, principalmente nesses países todos que sofreram, foram poucos os casos que teve intervenção governamental. Eu, pessoalmente, tive acesso à China, França, Alemanha, agora recentemente Nova Zelândia, e são bem brandas essas intervenções. China, por exemplo, em alguns casos, tiveram de 2 a 4 meses de intervenção. Nas cidades mais afetadas chegou a 6 meses, e não é que o aluguel foi isento, o aluguel foi pago, foi adiado o pagamento do aluguel, né? Em alguns casos, Pequim e Xangai, o governo chinês até subsidiou, esse sim subsidiou o aluguel para alguns proprietários. Mas foi o único caso que a gente conseguiu detectar. França e Alemanha tiveram também soluções pontuais, mas basicamente todos na linha da isenção da penalidade. Acho que tudo isso é muito importante na hora do trato do contrato, da formalização do que vai ser, também já foi dito aqui várias vezes, tentar fazer isso à parte de maneira que o contrato seja preservado, todas as cláusulas contratuais sejam preservadas, porque um dia, lá na frente, vai ser importante para o locatário e para o proprietário. Como o mercado, você não sabe se o mercado sobe ou se ele desce. O fato é que lá na frente é importante que a relação contratual seja preservada. Como eu falei no começo, é uma relação de longo prazo. Ok. Gente, nós estamos chegando na nossa hora, né? Eu queria parabenizar o Adriano por essa iniciativa, né, de fazer esse debate. Agradecer muito o Jacques, agradecer o Fernando Maximiliano, Augusto Martins, a Moira, né, nossa diretora, a Moira, o Cláudio Ermolim, nosso vice-presidente. Eu vou terminar lendo aqui não deu para ver o nome de quem me mandou aqui, mas eu vou fazer a leitura do que ele escreveu aqui, que eu acho que foi a tônica de todas as colocações que foram feitas aí. Primeiro, eu tenho a impressão, viu, Jacques, a gente que é um pouco mais antigo, né? Eu tenho a impressão que o legislador, né, ou quem propõe projetos de lei, não sabe a importância do que é uma locação residencial e não sabe o que existe por trás das estruturas de operações de shopping center, de prédios corporativos, toda essa estrutura de fundos de investimento imobiliário, de certificado de recebíveis imobiliários, e pensa que escrever um projeto de lei é simplesmente escrever o projeto, manda para lá e põe para ver o que vai acontecer, né? Mas a gente percebe até pela nossa audiência a importância que isso tem no dia a dia do brasileiro, né? Então, eu recebi aqui uma mensagem que, diante do momento de guerra que estamos vivendo, entendo que não é possível imputar responsabilidade para nenhuma das partes envolvidas. Isto porque não conseguimos identificar um nexo de causalidade, pois nenhuma nem outra parte deu causa ao Covid-19. Por esta razão é que concordo que devemos adotar o mantra mencionado pela doutora Moira, e eu coloco um parêntese aí, e por todos os outros que participaram, né? E termos bom senso o tempo todo, observando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, em especial, da boa-fé, né? Eu acho que isso resume, Adriano, esse trabalho aí que você, né, competentemente montou com o pessoal, né? Eu queria agradecer muito vocês, mas principalmente em nome do Secov, agradecer a participação de tanta gente, né? E dizer que nós estamos com outras lives para serem feitas essa semana e nós vamos assim, enquanto durar
o isolamento. Né? Muito obrigado pela audiência e muito obrigado a todos vocês que participaram com a gente. Obrigado a todos. Obrigado, viu? Boa noite. Obrigada, gente. Foi um prazer participar. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E é muito bom trabalhar com esse time. Quero falar de novo, porque, de fato, é um prazer enorme estar com vocês. Aliás, Moura, bem colocado, esse time todo aqui, as pessoas envolvidas no Secov, é um time bastante vigilante. Foi até colocado aqui como umas perguntas feitas. O que está sendo feito com relação a essas PLs que estão sendo colocadas? Quais são as entidades que estão envolvidas nisso? Então, tem muita gente envolvida, o Secov bastante vigilante, tem uma equipe, muitos deles dos quais estão aqui presentes hoje, vigiando todas essas PLs e fazendo recomendações também que vão chegar aos nossos parlamentares para eventuais ajustes e o que for necessário. Talvez, certamente o Secov é um grande instrumento para traduzir todo o anseio Mas isso só é possível, viu, Adriano? Porque o Secov ele tem em torno de 300 pessoas como vocês, né? Que são empresários, que são executivos e que trabalham no mercado imobiliário e que colaboram lá conosco no Secov pro bono. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado, Celso. Obrigado, Adriano. Obrigado. Eu só queria reforçar, Adriano e Celso, acho que também é a nossa live da quinta-feira. Todos que puderem prestigiar, a gente vai estar falando aí principalmente com foco nos corretores imobiliários, pequenas, grandes, médias imobiliárias. E, de novo, né, eu acho que a importância do Secov, das entidades de classe, nesse momento é exatamente de compartilhar e dividir informações e experiências com todo o setor e com todos os nossos associados. Obrigado a todos. E olha que beleza, só a última palavrinha, olha que beleza, no fundo, tudo que a gente falou, eu acho que foi falado também, mas claramente resume em boa fé nas relações contratuais. É só isso. Todo o resto é decorrência. Acho bacana esse aplauso aí. Parabéns para você. Augusto, um abraço, Augusto. Abraço. Valeu, obrigado. Boa noite. Conto sempre conosco. Boa noite, boa noite. Saúde Valeu, boa a noite. todos. É um momento difícil aí. Saúde a todos. Boa noite. Obrigado.